Santo André, bairro Utinga, 12 de fevereiro de 2023. É domingo à noite, pouco movimento na região. Por volta das 19 horas, 25 homens invadem uma metalúrgica de cobre e fazem os vigilantes de reféns. O objetivo da quadrilha é audacioso: roubar 30 toneladas do valioso ouro vermelho. Eles trabalham coordenados. Em fevereiro de 23, eu exercia ainda a função de delegado assistente, subordinado ao titular da unidade, quando fomos surpreendidos por um roubo de grandes proporções que afetou a indústria Paranapanema. É uma sociedade anônima de grande porte, com sede em diversos estados da federação. A indústria Paranapanema tem por atividade principal a produção de cobre bruto, material tubular de cobre, ou seja, um produto de valor agregado altíssimo e que acaba atraindo marginais de maior engenharia e consequentemente, risco, né? Criminosos mais perigosos. Em fevereiro de 23, a empresa operava normalmente, era um domingo, em razão de ser final de semana, os quadros da empresa funcionavam de maneira reduzida, então havia menos funcionários, menos segurança, portanto, a empresa havia se tornado um pouco mais vulnerável para quem vinha estudando a melhor oportunidade para praticar o crime. No estado de São Paulo, nós temos cerca de 1.300 empresas, né? E a maior parte de sucata, a maior parte dessas empresas são compostas aí, geram emprego em torno de 20 empregos formais, cada uma dessas empresas, né? No comércio de sucata, vamos deixar claro, né? Obviamente que as indústrias de transformação, como exemplo dessa empresa citada na matéria, né, ela tem mais de 2.000 colaboradores, né, e tem uma capacidade, né, anual de 280.000 toneladas ano de materiais relacionados ao cobre, né. E tem outras unidades no Espírito Santo e na Bahia também. Então, uma empresa importantíssima no setor de transformação, que gera emprego, gera renda, é muito conceituada tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Disfarçados, 6 criminosos entram a pé na empresa, como se fossem funcionários. Logo após, partem para a sala de monitoramento para render os vigilantes. Um deles é obrigado a abrir o portão da empresa, permitindo a entrada do restante do grupo, que chega a bordo de um carro e 4 caminhões. Devidamente uniformizados, com crachá, teriam passado pela portaria de ingresso de vários, sem chamar a atenção da segurança. Esses criminosos certamente receberam informações privilegiadíssimas de onde ficava o setor de monitoramento, onde ficava o setor de segurança da empresa, porque eles conseguiram transitar com extrema facilidade, com grande maestria, ao fazer a rendição desses funcionários. No sistema de monitoramento da empresa, havia 2 terceirizadas, fazendo a gestão da Paranapanema de Santo André e de uma unidade da Bahia. Então, cada funcionário monitorava uma unidade. Chamou a nossa atenção a circunstância de o funcionário que monitorava ter deixado o setor para ir ao banheiro exatamente no momento que os criminosos ingressavam na empresa, motivo pelo qual o monitoramento acabou não detectando a ação de invasores, de pessoas alheias aos quadros funcionais. Essa quadrilha se dividiu
2 criminosos permaneceram no setor de monitoramento, mantendo sob a mira de arma esses 2 funcionários, enquanto os demais foram para Guarita, onde ficava, melhor dizendo, os vigilantes armados, que foram rapidamente rendidos, desarmados e amarrados num quartinho, num banheiro na Guarita. Eles ingressam em um intervalo da vigilância, né? Um dos responsáveis pela vigilância sai para usar o banheiro e ingressam, parece um Renault, um veículo Renault, e são os primeiros ladrões que entram ali para articular toda aquela ação. E começam a render aos poucos algumas pessoas e isso acaba tomando a proporção depois do ingresso dos caminhões e aí sim as subtrações todas e o deslinde final. Mas essas pessoas que orbitam o problema, então você tem ali testemunhas protegidas, vítimas protegidas, então tudo isso, embora já tenha algum tempo esse fato, ainda existe ali uma marcha que está sendo seguida, né? Existem alguns sigilos, algumas coisas que não podem ser aí devassados sob pena de atrapalhar a investigação. Mas o que a gente sabe é que em um dos depoimentos de uma vítima protegida, ela fala que havia um funcionário que estudava a dinâmica, o movimento das datas anteriores, estudava aquilo para entender como funcionava e tal. Isso é uma atitude, é um indício, né? Não se pode dizer só com isso, de forma isolada, que ele é um partícipe, mas é uma coisa em comum, então é um indício de que ele participava. Então veja que a autoridade policial pontua para você que realmente existe uma dificuldade, porque a nossa legislação exige no penal assim, mínimo de indício, né, de evidências para você conseguir ali angariar uma prisão preventiva ou, enfim, inserir a pessoa dentro do inquérito ou denunciá-la posteriormente à justiça. Então, existe uma dificuldade, não é pequena, ainda mais quando você trata de profissionais, né, dessa atividade de monta, como foi no caso do Cobre. Os ladrões obtêm êxito no roubo e conseguem sair após cerca de 1 hora de carregamento, antes que a polícia pudesse alcançá-los. Para despistá-los, eles não vão diretamente para o seu destino, o comprador da carga roubada, avaliado em 3 milhões de reais. Os caminhões seguem para o interior de São Paulo, com placas falsas, até a cidade de Araras. Então, o cobre está naquela categoria de materiais não ferrosos, porque, obviamente, não contém ferro em sua composição. Um outro aspecto importante é que, fora o ouro, né, que tem uma excelente condutibilidade elétrica, o cobre é o segundo maior metal, né, que tem maior eficiência na transmissão da energia elétrica, entre outras utilidades, como, por exemplo, resistência térmica. Então, o cobre, por si só, ele já é um metal altamente necessário para o desenvolvimento dos países, né? Essas quadrilhas especializadas, elas vão sopesar, né, se vale a pena ou se não vale a pena, né? E pelo preço do quilo, né, do cobre, que pode variar aí de um cobre misto até de extrema pureza, como produzida pelas indústrias de transformação, chega a 99% de pureza, valendo aí na faixa de R$100 o quilo do cobre. Então ele pode variar aí de 30, 20 até R$100, né? E em cerca de 1 hora e meia, eles roubaram 30 mil quilos de cobre da empresa Paranapanema. Acabaram levando a arma de fogo dos vigilantes, os coletes balísticos dos vigilantes, e eles permaneceram amarrados por mais aproximadamente 2 horas, até que às 2h30 da manhã, aproximadamente, já de segunda-feira, eles conseguiram avisar o responsável pela empresa de vigilância de que foram vítimas de roubo, conseguiram ser libertos, né, desamarrados. A Polícia Civil tomou conhecimento da ocorrência, né, de um crime de tamanha proporção. A quadrilha era tão sofisticada que, ao entrar no ABC Paulista, eles fizeram a substituição de todo o emplacamento desses veículos por emplacamento falso.
Então, os caminhões vieram de longe, mas quando eles se aproximaram do ABC Paulista, o comboio parou, fez a substituição dos emplacamentos por emplacamentos, obviamente, falsos. Então, eles se deslocaram pelo ABC, onde eles sabem, né, imaginavam que havia bastante vigilância, monitoramento de câmeras, né, nosso sistema Muralha, bastante eficiente, inclusive, para burlar essa fiscalização, eles fizeram uma troca dessas placas. A Polícia Civil tomou conhecimento que esses 30 mil quilos de cobre, de material pronto, beneficiado, representa cerca de 3 milhões de reais. Mas, obviamente, a quadrilha não consegue atingir esse mesmo valor na revenda, porque esses produtos acabam não sendo destinados para o consumidor da empresa Paranapanema. Eles acabam sendo vendidos para essas empresas de reciclagem que compram o material pelo peso e não pelo valor agregado do produto, né? Então, a gente pode estimar aí que desses 3 milhões, em valores absolutos, representaria para eles algo em torno de R$1,5 milhão pelo peso, né, do material roubado. O verdadeiro destino da carga é descoberto mais tarde. O bate-volta dos criminosos era para esconder o cobre. A venda já estava programada para uma empresa de reciclagem no bairro Cambuci, na capital paulista. É para lá que todos os tubos de cobre puro estavam destinados. Chegavam 10 dias após o roubo, em fevereiro de 2023. Eles estavam vendendo os tubos de cobre roubados como sucata e apresentariam até nota fiscal. 3 toneladas da mercadoria foram extraviadas por um dos caminhoneiros. O restante, 27 toneladas, chegou ao receptador. Mas nós conseguimos monitorar o trajeto, o deslocamento desses caminhões, que acabou levando a polícia até um receptador desse material roubado. Nós conseguimos chegar a uma empresa de reciclagem que compra materiais de cobre especificamente para refundição. É bacana a gente falar sobre a receptação, porque as pessoas, você usou o termo mais habitual, né? Roubado. Nesse caso, sim, é crime de roubo. Mas a receptação, ela traz ali o elemento do ilícito. Então, vamos supor que um produto venha por um estelionato ou venha por uma apropriação indébita, não precisa ser especificamente do roubo, mas de origem ilícita. E ela vai acontecer do mesmo jeito. Então, as pessoas têm a falsa impressão que a receptação só acontece do produto roubado, e não é do produto ilícito. Nesse caso, que a gente tem aí a questão do roubo, é claro, né, é específico. E o papel do receptador aí é um papel já da receptação qualificada. Porque qual é a diferença? A receptação comum, eu recebo, eu pago, eu sei a origem, mas é para o meu uso. A receptação qualificada, atos de comércio. Compro e revendo, obtenho lucro com aquele fluxo de mercadorias de origem ilícita. Agora, se foi previamente ajustado ou não, é muito difícil, né, pelo material, a gente ter essa nuance. A criminalidade utilizou aí da inteligência, do modus operandi, né, característico desse tipo de delito, né? Então, a principal ferramenta nesse caso aí é a clonagem de um determinado veículo, a condução dessa carga para um ponto de descanso, de esfriamento, né? Não aqui na cidade de São Paulo, para não levantar suspeita, mas obviamente o risco dessa conduta criminosa ela foi muito maior, tendo em vista a probabilidade ou a possibilidade, né, de uma determinada abordagem de forma aleatória, né, em que se colocou em jogo e se sopesou o que seria melhor, né? Infelizmente aí não foram parados durante o transcurso desse trajeto, né? E houve aí a possibilidade de depois retornarem de uma outra forma em outros tipos de veículos, né? Para até lícitos, por exemplo, né? De uma forma já esquentada para os pontos de receptação, né? Enquanto a carga estava descansando, as investigações continuaram e chegaram até um dos criminosos. Em um descuido, ele deixou suas digitais na empresa roubada. Tratava-se justamente do líder do bando. Com péssimos antecedentes criminais,
A polícia já tinha um norte a seguir para a captura dos outros ladrões. As investigações começaram já na segunda-feira. O inquérito policial foi instaurado de imediato. Nas primeiras horas, nós já passamos a ouvir todos os funcionários que estavam de serviço na empresa. A conduta de alguns deles já chamou a atenção da investigação por um possível vazamento de informações, um eventual envolvimento, né, com a organização criminosa. Sabidamente, a polícia trabalhava com a hipótese de vazamento de informação, considerando a forma com que a quadrilha agiu, né, muito bem direcionada, sabia toda a rotina da empresa. Na casa do criminoso, a polícia encontrou indícios de que a quadrilha já estaria se preparando para sua próxima ação. Mais uma vez, uniformes e disfarces estavam entre os instrumentos de roubo. A Polícia Civil usou engenharia reversa, ou seja, a gente passou a seguir a linha do receptador pro roubador. A Polícia Civil conseguiu identificar 4 criminosos que engendraram esse golpe. Em maio daquele mesmo ano, foi desencadeada uma operação, especificamente na comunidade do Heliópolis, em São Paulo. Foram cumpridos mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão. Durante a operação, que acabou ficando nominada como Ouro Vermelho, a Polícia Civil encontrou na casa de um desses criminosos, com diversas passagens por roubo de carga, com uma ficha criminal extensa, diversos petrechos, coletes balísticos, algemas, distintivos da Polícia Civil, uniformes da Polícia Civil, que seriam utilizados futuro por essa quadrilha para um próximo roubo de grandes proporções que eles vinham engendrando, planejando. Eles se passariam por policiais civis, com o propósito de baixar a vigilância da vítima, que obviamente iria acreditar está sendo fiscalizada, que estaria sendo abordada, né, por agentes do Estado, quando na verdade seria uma abordagem falsa praticada por esses criminosos. A gente acredita que numa ação de roubo de carga. Uma das pessoas que foi presa, que foi ali classificado como líder, na casa desse indivíduo se encontraram materiais ali policiais distintivos, camisas e tal, mas isso não foi usado nesse roubo em específico. Isso só é um indício de que havia aí outras ações, né, de que eles praticavam outras ações, mas não agrava em específico esse caso. Quando você tem o uso desse tipo de material, se você consegue usurpar a função de policial, se aquilo te traz algum benefício, alguma vantagem, talvez ali tenha algum reflexo. Se não, no primeiro momento, não tem relevância. Nesse cenário não vai ter relevância, em razão até de não ter sido usado. E principalmente coletes, né, da Polícia Civil, até é muito mais fácil de ser confeccionado de uma forma clandestina, né? Porque é um colete e um bordado, né? Então, qualquer pessoa qualquer confecção pode fazer isso, né? Infelizmente isso pode acontecer. Agora, até o fardamento, uma confecção irregular pode também confeccionar, né? Então, as pessoas estão sujeitas aí às penalidades previstas na lei por uso indevido de uniforme ou de fardamento, né? Existe esse tipo de restrição, tanto do ponto de vista administrativo, se uma empresa, uma confecção credenciada, vende sem a devida identificação, ela está sujeita a multas, né? Está sujeita aí ao cancelamento do seu cadastro e até notificação extrajudicial ou judicial junto à prefeitura para interrompimento aí de suas atividades, né? Agora, se uma pessoa for pega, né, com esse tipo de uniforme de uso do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, também está sujeito aí às suas penalidades, né? Principalmente por falsidade ideológica, por uso indevido de uniforme, tudo está previsto na legislação, tanto na legislação penal, né, como processual penal nesse tipo de caso.
Ao todo, 4 criminosos do bando de 25 foram presos, incluindo a liderança do esquema. Além deles, outros 2 funcionários da empresa de segurança terceirizada, suspeitos de ajudarem os bandidos, foram indiciados durante o inquérito policial. A carga foi encontrada e devolvida à empresa. Quando você tem essa característica, o que você presume é que eles estavam muito seguros da ação que estavam perpetrando. Então, essa segurança decorre de informação privilegiada, decorre de conhecimento prévio, então eles sabiam o que os esperavam, né? Muito provavelmente aí existe ali a menção que pode ocorrer ali a hipótese da participação de funcionários, enfim, tem todo um contexto que justifica isso. A gente pensa num primeiro momento que o próprio Código Penal diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a isso combinadas. Então, não importa se você está lá empreendendo a ação propriamente dita ou se você está fornecendo meios. Então, ou se você é coautor ou partícipe, não importa. Colaborou de qualquer maneira, vai sofrer uma punição. Nesse caso, a pessoa que age ali, vamos usar o termo perfídia, né? Porque ele trai a confiança que é depositada nele. Então isso é uma circunstância pessoal que pode aí agravar aí em algum momento da dosimetria da pena em eventual condenação. Certamente pode ser levado em conta. No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar 4 daqueles 6 criminosos que planejaram, que eram o cérebro da operação, né? Obviamente, hoje nenhum criminoso delata um comparsa, existe um código de ética no crime, principalmente quando a gente se fala de crime organizado, né? Então, um criminoso, quando é identificado preso pela polícia, eles têm como regra absoluta, em hipótese alguma, delatar um comparsa. Então, esses 4 criminosos que a polícia chegou foi por meio de técnica de investigação. A Polícia Civil usou de diversos recursos e ferramentas de inteligência, de tecnologia, para a identificação desses criminosos. Esses 4 criminosos acabaram sendo presos, foram responsabilizados pelo crime de organização criminosa, pelo crime de roubo propriamente dito. Na casa desses criminosos, a Polícia Civil apreendeu diversos materiais que robusteceram, né, o corpo de prova, a começar pelo dispositivo aparelho celular, né, o equipamento de celular. Houve aí, quando a gente pega por referência a figura da liderança, teve a casa vasculhada com devida ordem judicial, foram encontrados aí esses materiais da polícia. Essa pessoa, ela sofre ali a imputação e consequente condenação, importa dizer que está em grau de recurso, mas em razão das digitais dele terem sido encontradas no local. Então ele argumenta, né, a defesa dele argumenta que ele não participou do crime e que a cadeia de custódia não foi respeitada. O que é a cadeia de custódia? O modo como se preserva as provas colhidas. Né? Mas essa tese não prosperou e sobreveio a condenação de 7 anos e alguns acréscimos. Está sob grau de recurso esse indivíduo que foi aí classificado como líder. Tem que lembrar que essa pena é hedionda, tá? Hoje em dia, um assalto com a utilização de arma de fogo, concurso de agentes, aí, então esses 7 anos não é uma coisa simples de cumprir, uma pena simples de se executar, ele vai ser ali excluído de vários benefícios, comutação, indulto, a forma como progride, enfim, vai ter vários reflexos. Não é tão fácil cumprir uma pena de 7 anos como, nunca é fácil, mas como, por exemplo, num crime comum. É outro cenário de consequência na execução. A Polícia Civil conseguiu, no decorrer das investigações, identificar a placa verdadeira de alguns daqueles 4 caminhões. Os caminhões identificados, eles tinham um emplacamento provenientes, né, originários de outros estados da federação, eram caminhões de origem dos estados do Nordeste, o que dificultou sobremaneira a identificação dos proprietários. A Polícia Civil conseguiu contatar alguns desses proprietários desses caminhões, que disseram que já haviam vendido esse veículo para terceiros. Aí quando a Polícia Civil contatou esse terceiro, que venderam para outros terceiros, e aí nesse passa-passa de veículo, a gente acabou perdendo o rastro do último possuidor, né? Esses veículos estavam
É o que a polícia costuma chamar de NP, né? Muito embora ele não tenha origem ilícita, ele tinha uma alienação fiduciária, esse alienante não conseguia pagar esse bem, e aí ele vende para um terceiro fazer esse pagamento da prestação do caminhão no nome dele, e aí depois ele perde o controle do veículo, porque começa um vender o caminhão para o outro, e a gente não consegue chegar efetivamente na última pessoa que adquiriu o caminhão. Ok, vão ter ali os integrantes ou as pessoas que eventualmente foram presas que vão ter ali a postura de negar o crime, não entregar comparsas, ok. É o habitual, é o que se espera dentro do mundo que circunda e orbita os crimes. Mas se um deles decidir fazer uma delação premiada, e a delação premiada não tem momento para acontecer, a delação premiada pode acontecer a qualquer fase do processo, mesmo depois da condenação, fase de recurso. Então, é muito delicado, é muito difícil a gente dizer não vai acontecer nada, porque mudou o comportamento de um desses indivíduos, nesse sentido, pode haver vários desdobramentos. Mais um ponto, um elemento de uma denúncia anônima, de um popular, de uma pessoa que toma conhecimento disso. Né? O ser humano, por sua natureza, não é muito bom em guardar segredos. Né? E aí também pode startar aí uma ação policial nesse sentido. O crime está aí até que ele prescreva, né, de acordo com as normas do artigo 109 do Código Penal. Então, dentro daquele prazo, que é um prazo considerável para esse crime, o que acontecer nesse meio tempo pode sim startar ação policial e novas prisões. Tá? Independente do encerramento ou eventual cumprimento de pena dos que foram presos primeiro. As autoridades do município, né, as autoridades policiais, devem estar integradas, né, para minimizar esse tipo de problema, identificando pequenos receptadores, porque é uma cadeia, né, é uma cadeia de pequenos receptadores até grandes receptadores. Obviamente, quando a gente analisa aí um roubo de 30 toneladas de cobre puro, né, existe, obviamente, muitos interessados dentro desse contexto e a nossa Polícia Civil, com maestria, já desvendou esse tipo de delito, né? esse delito especificamente. Mas há necessidade realmente de monitoramento por parte das autoridades públicas e cadastramento, né, de uma forma mais efetiva dessas empresas, não vamos generalizar mais uma vez, dessas empresas que trabalham com sucata, né? Não estou afirmando aqui categoricamente que todas têm problemas, mas pode ser que algumas tenham problemas sim, né, do ponto de vista de receptação. Então essa identificação ela é importante. E a atuação da prefeitura também na concessão de alvarás, de funcionamento, a utilização da guarda municipal nesse tipo de fiscalização, ela pode e é sempre muito bem-vinda para minimizar esse tipo de delito.